Olá, me chamo Verônica Maria de Moraes Alexandre Santana, sou mestranda do curso de pós-graduação em ensino de matemática e ciência da Universidade Federal do Maranhão. Vim apresentar aqui a pesquisa, cujo tema é o uso de tecnologias e o ensino remoto no ensino fundamental anos iniciais, elaborada conjuntamente com a professora doutora Regina Célia de Souza. A nossa pesquisa, ela iniciou-se com uma discussão sobre o processo educativo e o uso das tecnologias, especialmente no período crítico da pandemia, onde se viu a necessidade da organização dos espaços escolares, tanto para atender às necessidades educativas dos estudantes, como para o desenvolvimento do próprio trabalho do professor. Então, a questão que norteou essa pesquisa foi: quais recursos tecnológicos os professores já utilizavam antes da pandemia, passaram a utilizar durante o seu período crítico e ainda continuam a utilizar em suas aulas enquanto facilitadores do processo de ensino-aprendizagem? Os objetivos foi analisar como se deu o processo de ensino praticado por professores da Unidade Escolar Marechal Castelo Branco, no município de Bacuri, Maranhão, durante o período crítico pandêmico, identificando o uso de tecnologias utilizadas por eles no ensino e fazendo correlação com os recursos já utilizados antes, durante e depois do período crítico da pandemia, e constatar quais as dificuldades encontradas para a realização das aulas no formato remoto. A metodologia trata-se de uma pesquisa qualitativa e explicativa. Para a coleta de dados, foi utilizado dois questionários aplicados a 15 professores, onde o segundo questionário foi analisado a partir da análise textual discursiva. Na sequência, foi feita uma discussão sobre educação em tecnologia, apoiada em alguns autores, como Ferreira, Moacir Gadot, Samia Tágera e Demerval Saviani. Com relação aos procedimentos metodológicos, o locus da pesquisa foi a Unidade Escolar Marechal Castelo Branco, em Bacuri, Maranhão. Os sujeitos da pesquisa foram 15 professores, e o propósito da pesquisa foi analisar como se deu o processo de ensino dos estudantes durante o período crítico pandêmico, constatar quais as maiores dificuldades enfrentadas pelos professores quanto à realização do ensino remoto e a importância dos recursos e ou ferramentas tecnológicas no contexto da sala de aula. Trata-se de uma abordagem qualitativa e explicativa, onde valeu-se de procedimentos técnicos, bibliográficos e pesquisa participante. O material empírico utilizado para a coleta de dados foram dois questionários, intitulado Questionário de Pesquisa aos Professores, elaborados e aplicados por meio da ferramenta Google Forms. Os resultados de discussão, primeiro, com relação ao primeiro questionário, que visava conhecer o perfil dos professores, o contexto e a utilização de recursos e ferramentas tecnológicas. Então, responderam ao questionário 15 professoras, todas do sexo feminino, e as perguntas dos questionários permitiram identificar os recursos tecnológicos já utilizados pelos professores durante e depois da pandemia, se os professores possuem internet em casa, qual tipo de conexão e quais equipamentos conectados à internet, como os estudantes receberam as atividades escolares durante o período crítico da pandemia, como as aulas foram ministradas nesse período, como foi o desempenho dos estudantes, e como os professores avaliam a utilização dos recursos e ou ferramentas tecnológicas enquanto auxiliadores e facilitadores, tanto do trabalho quanto para o aprendizado dos estudantes. E quais as maiores dificuldades encontradas para a realização do ensino no formato remoto. É, com relação ao segundo questionário, utilizou-se como metodologia a análise textual discursiva. E aí foi identificado as dificuldades das professoras para a realização do ensino remoto e a importância das tecnologias digitais enquanto facilitadoras do processo ensino-aprendizagem. Então, a análise textual discursiva, ela parte da unitarização, é a primeira etapa desta análise. Então, aí se tem o primeiro passo, que é se fazer a análise do corpus. Então, o nosso corpus foi as respostas do segundo questionário. Então, nesse primeiro processo de fragmentação, foram analisadas as respostas dadas às questões 4 e 5, sendo analisada 15 respostas dadas à questão 4 e 15 à questão 5, num total de 30 respostas. Iniciou-se o processo de desmontagem ou desconstrução do
corpus, onde obteve 5 unidades de análise, também chamada unidades de significado ou sentido, sendo 3 unidades da primeira questão, onde se perguntou quais as maiores dificuldades encontradas para ministrar o ensino remoto no período crítico da pandemia, e 2 unidades da segunda questão, onde se perguntou a importância das tecnologias digitais para o ensino remoto, conforme o quadro a seguir que apresenta esta unitarização, né? Então, aí, visivelmente, a gente tem as 5 categorias, sendo 3 da primeira questão, no caso, a questão 4, e 2 da questão 5. Dessas 5 categorias, se fez a aproximação de significado, onde se teve duas categorias da primeira questão, né? A questão 4, dificuldades quanto ao acesso à internet, internet lenta, falta de habilidade em manusear os recursos e ou ferramentas tecnológicas, alunos desmotivados, pais analfabetos que não conseguiu ajudar os filhos e sem aparelho celular e acesso à internet. Com relação à questão 5, as tecnologias digitais enquanto facilitadora para o estudo e pesquisa, melhorando o conhecimento e a aprendizagem do aluno. Com relação ao argumento aglutinador, das 2 primeiras questões, o primeiro argumento foi a falta de acesso à internet, o segundo, as condições econômicas e sociais das famílias. Na última questão, o argumento aglutinador, as tecnologias digitais oportunizando o conhecimento e aprendizagem do estudante. Nas categorias, né, no processo de categorização, que é a segunda etapa, a etapa intermediária da ATD, então se construiu 3 categorias, 2 da primeira questão, a questão 4, e uma da segunda questão. Fazendo a aglutinação das 2 categorias da primeira, ficou com uma categoria intermediária, as condições econômicas e sociais das famílias como fator de dificuldade para o ensino remoto, falta de acesso à internet e de equipamentos para o uso das tecnologias. E com relação à questão 5, a categoria foi a importância do espaço escolar e das tecnologias digitais enquanto facilitadora da interação entre professor e aluno e do processo ensino-aprendizagem. Essas categorias intermediárias se juntaram, construindo a categoria final, as dificuldades do ensino remoto, ocasionado pelas condições socioeconômicas das famílias. Finalizando a etapa final da análise textual discursiva, o metatexto, comunicando o novo emergente. Então, aí se teve o metatexto, cujo tema foram as dificuldades do ensino remoto ocasionado pelas condições socioeconômicas das famílias. Esse metatexto foi construído baseado, né, em Bourdieu e Passeron, também em Tágera e Valente, onde destaca o quanto as chances escolares são atreladas ao pertencimento social, revelando quem são os herdeiros legítimos. E na visão desses autores, a educação está assentada sob o prisma da legitimação dos privilégios de uma cultura dominante, de que a competência seria perdurar as desigualdades. Assim, chegamos às nossas considerações finais, onde os problemas da natureza social, econômico e cultural vivenciado pelas famílias de parte significativa dos estudantes causam estagnação no processo de aprendizagem por falta de recursos e ou ferramentas digitais para a complementação dos estudos, não conseguem acompanhar as demandas exigidas pelos professores, fato que ocasiona desmotivação, gera exclusão na ação educativa e perda do direito de aprendizagem. As tecnologias digitais, elas podem oferecer comunicação, interação, informação capaz de modificar concepções de ensino e aprendizagem, além do contexto de sala de aula e da própria avaliação, requerendo de gestores escolares e de professores uma nova configuração em suas ações e práticas pedagógicas, fazendo-nos compreender a real capacidade que as tecnologias digitais têm em propagar globalmente novos saberes e oportunizar novas competências e habilidades necessárias à vivência nesse mundo digital. Então, aqui as nossas referências e, no mais, o nosso muito obrigada.